sou um infiltrado no meio de vocês, porque eu sou do ramo de revestimentos e proteção anticorrosiva. Minha área não é basicamente concreto, apesar de eu ter trabalhado na Renner Hermann como parte de especificação para concreto, mas é um mercado um pouco diferente do que eu estou acostumado. Eu estou acostumado a trabalhar com a NBR 8800, né, que é estrutura mista, que é com basicamente estrutura metálica. Tá? Minha experiência é 20 anos nessa área. E vou fazer uma ponte entre o que é a impermeabilização e o que é a proteção anticorrosiva, que na verdade as tintas são uma impermeabilização. Elas isolam o substrato do meio externo. Falando um pouco sobre HM, nós trabalhamos com borracha líquida, né? Esse é o nosso foco hoje, nosso mercado. É uma tecnologia que já existe nos Estados Unidos, já é trabalhada lá com a borracha líquida. Vantagem, ser monocomponente, é um produto monolítico. Esse termo eu aprendi agora, há pouco tempo, nesse ramo. Para nós, tinta é tudo monolítico, se for perceber. Né? E a gente agora está voltando ao mercado de estruturas metálicas, né? Voltando à parte de agronegócio, silos e outras estruturas. Quando a gente fala em estrutura metálica, fala em proteção anticorrosiva, um fator muito importante que a gente sempre dá ênfase é a influência da vida útil. Hoje vocês falam muito, é uma norma que está ganhando força, e eu acho que seria interessante até a CB43 e CB22 se unirem, porque vocês falam muito em durabilidade, essa questão de vida útil da estrutura, isso serve para a estrutura metálica. Nós temos muitos casos históricos de problemas estruturais, de obras que, infelizmente, entraram em colapso. A gente sempre fala em macro e microclima quando a gente fala em exposição ao ambiente. Essa é uma obra na Rússia, por coincidência, é uma montanha russa, tá? Que a gente vê uma deterioração do revestimento. Seja um epóxi, seja um poliuretano, ele acabou sofrendo o que a gente chama de empoamento. Ele vai perdendo a massa e vai expondo o substrato ou a demão anterior. No caso, a gente está vendo o primer que foi aplicado nessa estrutura. Isso é uma ação do tempo. Então, se vocês pegarem os polímeros, eles sofrem ações do sol, radiação, e sofrem outras influências, como umidade também. O pessoal fala, mas não existe nada 100% impermeável. Nada. É que nem resistividade. Nada é 100% resistível, nada é 100% condutivo. Existem limites de condutividade, assim como limites de impermeabilidade. Essa obra tem 16 anos. Aí a gente começa a questionar. Se for um poliuretano, falando quimicamente, qual poliuretano que foi, qual a característica desse poliuretano? Então a gente sabe que os teores de isocianato influenciam muito sobre a resistência UV dele, principalmente, e teores de estireno. Mas isso é uma questão de formulação. Tá? E preço. Lógico, o isocianato torna o produto mais caro. Para quem conhece a nova onda agora das energias limpas, né? Isso aqui é uma torre eólica na região de Fortaleza. Isso tem aproximadamente 11 anos. Nós, quando a gente trabalha com uma norma chamada ISO 12944. É uma norma de durabilidade ou de expectativa de durabilidade de um revestimento. Esse ambiente a gente considera um ambiente C5, quer dizer, um ambiente agressivo, próximo da orla marinha. A expectativa dessa estrutura era de 15 anos. Isso aqui levou uma manutenção com 11. Então, quer dizer que o sistema não está adequado ao meio. E isso acontece justamente, se vocês olharem a planta, vocês vão ver que essas são as primeiras torres. As primeiras torres sofrem maior agressividade do meio. Por quê? Por causa do teor de salinidade e o teor de abrasão que vem junto por causa dos ventos. Quem conhece Fortaleza sabe que ela venta muito. É a região mais agressiva que a gente tem, inclusive mais agressiva que o próprio Rio de Janeiro e algumas regiões. Tá? A gente vai ter um case aqui que é bem interessante, aqui do Rio de Janeiro. Falando nele, quem conhece, quem anda aqui, sabe, esse é o Banco do Milor, é uma escultura feita em aço patinável. Quem sabe o que é o aço patinável? O aço patinável é que não fala assim, ele é ambientável. A quê? A gente sempre pergunta aqui. Eu sei porque eu conheço detalhes dessa escultura, foi a empresa que eu trabalhei que fez, na época, essa escultura, foi a pedido do Sr. Jaime Lerner.
Foi feito em aço patinável. A gente questionou que aço patinável não poderia ser exposto nesse ambiente, porque ele está muito próximo da orla, é uma zona de arrebentação, então você tem um alto teor de cloreto. Os aços patináveis, eles não mantêm a estabilidade da pátina. A pátina nada mais é que ser um aço estável, forma-se a pátina e se estabiliza. É diferente do aço carbono, que ele continua em degradação contínua, se você pôr exposto num ambiente agressivo. E a gente começa a ver que ele começou a degradar rapidamente. Hoje, se vocês forem lá ver, isso está pintado de amarelo. Pergunta se resolveu. Não. Por quê? Você clausurou os cloretos. Você não consegue impermeabilizar com eficiência uma estrutura que já está montada. Você não consegue remover os sais e você pinta em cima. É persistir no erro. A estrutura continua em degradação, está soltando a pintura, o revestimento foi aplicado e não foi efetivo. Foi algo paliativo que durou nada mais, nada menos que 3 meses. Por isso que a gente volta à importância do macro e do microclima. Separar o que é macro e microclima. Se eu não me engano, a perimetral aqui era em aço patinável. Aí todo mundo fala, mas lá não teve esse problema. Sim, ela não estava perto de uma zona de arrebentação. Então, por isso que você tem que saber diferenciar. Está no macroclima. Vamos supor, macroclima seria a cidade do Rio de Janeiro. Mas qual a diferença do teor de cloreto desse microclima e daquele microclima? É que nem quando a gente fala em plantas químicas. Quem está acostumado a trabalhar com planta química, fala, uma planta química é um macro. Mas eu apliquei no digestor. Quem conhece papel celulose sabe que a parte de digestor é uma área crítica. Então, o que você tem no digestor? É muito diferente do que você tem dentro de uma caldeira. Com altos teores de umidade, são macros climas normais e microclimas distintos. Outra coisa que influencia, eu acho que influencia para todo mundo, é projeto. Isso eu acho que é unânime, né? Tanto para a estrutura metálica quanto para a parte de concreto. O que o pessoal de projeto não prevê, acaba não observando, que acaba prejudicando a impermeabilização ou a produção de corrosivo. Esse é um caso típico, né? Que colocou uma sobreposição de chapa, né? Chapa expandida sobre uma chapa de aço carbono. Não consegue fazer a vedação, tem a corrosão. Isso aqui é próximo do mar também, tivemos problemas de corrosão. Falta de impermeabilização, que a gente chama fazer essas vedações, não foi feita de forma adequada. Outro problema de projeto, isso aqui é da Arena Corinthians, não existe como você vedar, apesar que a Arena Corinthians tem uma vantagem, porque ela é toda fechada. Quem conhece a Arena Corinthians, ou Itaquerão, como eles não gostam de chamar, mas tudo bem, ela toda tem uma lona por baixo, então você não tem acesso. Então o ambiente agressivo é bem distinto. Se a gente pegasse pela ISO 12944, a gente classifica como um ambiente C2, de baixa agressividade. Esse é um problema de projeto. A gente não entende por que o pessoal insiste em soldar plataformas. Isso gera um caos tremendo dentro da obra, porque aqui a gente tem equipamento já montado embaixo e a gente não pode fazer o tratamento adequado. Aí, o pessoal não faz o tratamento adequado, né? Pinta em cima, piora o problema. E vocês acham que isso acabou por aqui? Essa é a parte superior. Então, isso a gente sempre fala do detalhamento de projeto, o quanto o projetista tem que entender do que ele está fazendo, do quanto é importante ele fazer o feedback, o pré-job com as pessoas envolvidas, tanto de soldagem como na parte de revestimento. Eu cuidei por quase 20 anos da área de revestimento, me chamaram para olhar essa situação. Não tenho o que falar para o cliente, porque foi realmente uma falha de projeto grave. Vocês veem que não está empoçando água, só um ambiente externo, não poderia. Não funcionou, não foi eficiente. E são questões que a gente tem que analisar no projeto, já na origem. Isso é o que mais acontece em estrutura metálica. A vantagem do concreto é que você não tem duas questões assim, para nós é horrível. Montador de andaime, para nós falou, montador de andaime dá 3 tipos de frio na barriga, porque eles não cuidam da estrutura. E o pessoal de soldagem que faz parte do içamento. Isso aqui é uma refinaria. Essa estrutura está 90% comprometida dentro de uma refinaria.
antes de dar start à caldeira. Então, vocês imaginam o prejuízo que foi isso. A gente sempre, quando fala em prejuízo em estruturas internas, a gente está falando na casa de 9 dígitos. 3 milhões, 9 milhões, por quê? Dentro da refinaria, quem sabe, tudo que é manutenção se multiplica por 20 ou por 200 do custo inicial. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem conhece do mundo do meio aí pode conversar com o Quintela, um cara que é o papa na parte de revestimento da Petrobras, que conhece muito de revestimento, e tudo é exponencial. Então, muita coisa pode ser evitada, mas o pessoal da montagem, né, não nos ajuda nesse momento. Aqui, acho que nenhum revestimento suportaria. Solda, ponta de fusão, vai derreter arame, 2000 graus? Pô, tem, existe. Aí o cliente te chama e diz que o teu problema é teu. Aí você mostra essas fotos e ele fala o que para mim? É o mesmo ambiente, a mesma situação, só que essa estrutura não pertence ao caldeira, essa estrutura são dos pipe racks. O problema aqui foi especificação e montagem. Tá? Existe uma questão que a gente chama de fuga de borda, ou de problemas de borda, que o pessoal não endossa, não faz o arredondamento de borda nas estruturas metálicas, e causa um ponto frágil. Aí começa a corrosão. Além da especificação ser inadequada. Quando a gente fala que a especificação é inadequada, quando ela não atende o requisito básico, seria o quê? 5 anos no mínimo suportável, vida útil. Não é nem vida útil, né? É durabilidade mínima. Né? A vida útil de revestimentos pode durar, assim como vocês têm dificuldade de dar uma vida útil, nós também temos uma dificuldade de chegar nessa conta, nessa equação. Esse é o que eu mais tenho apreço, porque na parte de revestimento a gente tem agora os intumescentes para ajudar. E quem conhece o revestimento intumescente é um dos processos de proteção passiva, ou seja, proteção contra incêndio. Tá? Por que a gente fala da especificação? Isso é um intumescente acrílico base d'água. Então, foi exposto ao ambiente externo. A especificação está errada. A gente não expõe revestimentos acrílico base d'água para o meio externo. Foi uma briga durante 3 anos com o cliente sobre esse sistema. A gente falou, tem que usar um sistema bicomponente que vai aguentar o que vocês precisam. Durante anos a gente foi persistindo até que eles aceitaram. A diferença é que era 60% mais caro. Aí o cliente ficou naquela, não vai, até que chegou ao ponto de, vamos fazer e vamos ver se você realmente está certo. Já faz 3 anos e não houve mais reclamação. Mas por isso que é importante você entender aquela questão que até Sócrates fala, conhece a ti mesmo, conhece o teu produto, entenda o teu produto, entenda a necessidade do teu cliente para você poder especificar bem. Aí a pessoa especificou, isso vem da especificação do fornecedor e gerou problema por 3 anos seguidos, porque o revestimento não suportava. Quando você aplicou o seu revestimento adequado, acabou-se os problemas da obra. Isso aqui em Itaguaí, tá? Só para vocês terem uma noção. Outra coisa que a gente adora é o pessoal de montagem não cuida, né? Isso aqui é marca de empilhadeira. O pessoal virava as peças com empilhadeira, não tinha o menor cuidado. Outra coisa que nós temos também é a questão de movimentação e transporte. Nós temos longas distâncias percorridas e com estradas péssimas, as estruturas chegam muito danificadas. Isso aqui é uma estrutura que foi para a Venezuela, só para vocês terem uma ideia como é acondicionado o nosso material quando vai para exportação. Não há o menor cuidado, isso aqui foi no Porto, São Chico. Teoricamente não, mas foi na época da estrutura. Na verdade, essa obra nunca deu start. Né? Todos nós sabemos por quê. Voltando agora ao planejamento, sistemas de impermeabilização, quando a gente desenvolve o sistema de impermeabilização de produção anticorrosiva, a gente sempre procura entender qual a necessidade do cliente. O que ele está pedindo, redução térmica, impermeabilização, redução de sistema de aeração, né, otimizar o sistema dele. Então, sempre tem que fazer essas análises e viabilização de custo. Né? Ninguém quer pagar mais para um sistema.
Então, nós da HM, nós hoje estamos voltados a esse sistema, né, principalmente de silos, né, identificando problemas, fazendo certas considerações, né, e mitigando o máximo possível para dar um sistema, como eu posso dizer para vocês, não seria pontual, seria algo bem específico para ele, para a sua necessidade. E analisando os vários fatores que influenciam nesse meio. Muitas vezes as especificações são genéricas. O pessoal generaliza, especifica todos os ambientes são a mesma especificação. Aí começa a aparecer problema numa especificação e não aparecia na outra. Ah, mas em tal lugar eu fiz e não apresentou problemas. Lógico, o ambiente era outro. Agora falando um pouco sobre o nosso produto, né? Aquela questão de ser monolítico, ele é utilizado para fazer emendas, junções de sistemas com sistemas de dilatações diferentes, como concreto e o aço. A gente chama de costado, o pessoal gosta de chamar de parede de silo. Como eu trabalho na parte de tanques, a gente chama de costado, é um habitual nosso falar. É que nem quando vocês falam assim, revestimento. Para nós, quando sempre revestimento, é revestimento protetivo. Então, o pessoal da área civil tem revestimentos cerâmicos. A gente sempre, por hábito, a gente fala revestimento, a gente está todo no mesmo meio. E a gente esquece que tem os revestimentos cerâmicos. Nosso produto é aplicado em lajes técnicas. Isso foi o começo da HM Huber. Hoje a gente está indo para outros segmentos. Só uma questão de... tem os produtos para serem expostos, né? Tem a resistência à radiação. Trabalhamos com as nanotecnologias também, hoje que vem crescendo as nanotecnologias. Todo mundo hoje trabalha com nano, né? Engraçado, né? Esses dias eu estava no Senai, no Centro de Eletroquímica do Senai, que é lá em Curitiba. E eles têm os particulados, né? Daí eles falaram assim, mas a gente trabalha com os micro, né? Não trabalha com nano. Daí o cliente, mas eu quero trabalhar com nano. Eu falei, qual que é a diferença? Se a função do sistema é que ele, no caso desse cliente, é que houvesse um rompimento dessa nanopartícula e que ela fosse efetiva. Se ser nano ou ser micron, a questão é ser efetivo, né? Aqui acho que é estranho para a gente falar granizo para o pessoal que mora no Rio. Acho que nunca vocês viram uma chuva de granizo como a gente vê lá no sul, né? Quem já viu uma chuva de granizo no sul sabe o que é. Então, quando a gente escuta aquela chuva de pedra, que o pessoal fala chuva de pedra, não é chuva de granizo, nossa, vai chover granizo, a gente já se arrepia. Então, nosso revestimento ele tem essa capacidade de absorver o impacto. Para quem está em telhados metálicos, e já teve uma chuva de granizo, sabe que é um barulho ensurdecedor, é algo meio apavorante, a pessoa fica meio assustada, para quem nunca viu. A gente vê uma chuva de granizo, mais uma chuva de granizo. Mas granizo é chuva de pedra de gelo, né? Não descongelou só para... Nosso material pode ser aplicado no sistema Arles, rolo, trincha, né? A gente não chama de pincel, a gente chama de trincha. É monocomponente, como todo produto tem que ser bem homogeneizado para ser aplicado, tem que tomar os cuidados. O último levantamento que eu vi na Associação de Impermeabilizantes da Austrália falou que 90% dos problemas de impermeabilização está na mão de obra. Não sei se essa realidade é a mesma do Brasil, mas nós, na área de tintas, não sei se 90%, mas de 60% a 80% está na mão de obra. Nós filosofamos muito como melhorar a proteção, porém a gente não cuida da base, que é quem executa. Aqui, voltando à nossa aplicação voltada a pisos metálicos, né? Sujeito aos ataques químicos. Os ataques químicos a gente tem que fazer um parênteses. Ataque químicos é bem generalista. Temos que saber o produto químico que está sendo exposto. Qualquer água é produto químico. A gente tem excelente adesão sobre os substratos metálicos, principalmente a galvanização por imersão a quente contínua. Eu tenho uma certa especialidade, conheço muito desse sistema, muito não diria, razoavelmente, dos dois sistemas que a gente tem no Brasil, que é o contínuo e o não contínuo. E sei a dificuldade de fazer uma boa adesão. Aqui é a questão que a gente está falando das vedações.
para melhorar o sistema de aireação, pegar um silo e deixar ele realmente vedado. Característica de viscoelástico, que quer dizer, conforme você estica, ele retorna, tem uma memória elástica, mas também é sujeito à fadiga, como todo e qualquer revestimento. Tem um limite para isso. E aqui, né, a diversificação dos segmentos. Construção civil, agronegócio, manutenções e outros segmentos voltados à parte metálica. E os agradecimentos ao pessoal do evento, a HM Rubber pela confiança. A gente tem um grupo no WhatsApp muito forte na área de revestimento. Nós temos mais de 256 especialistas. Professor Fragata, para quem não conhece, é do CEPEL, um grande estudioso. Fábio Krenkel, que também é meu colega. E a todos que contribuíram com as contas. Obrigado.